Dor no estômago, má digestão, azia, aquela sensação ruim na barriga, quem nunca passou por essa situação? E hoje aqui no Porquê Doutor nós vamos falar sobre a gastrite. Venham conosco para saber mais sobre essa doença e como que a gente pode fazer para se prevenir, para tratar e levar uma vida bastante saudável. Saudações, meus amigos, minhas amigas, muita saúde para vocês e hoje a gente vai falar sobre gastrite. Primeiro a gente tem que saber que o estômago é um órgão nosso primordial e a gente sabe que ele serve para fazer a digestão dos alimentos. E ele tem no seu interior uma camada de células, uma mucosa, que protege o restante desses órgãos da ação do ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico? O ácido clorídrico, juntamente com o muco e também com uma enzima que chama pepsina, são os instrumentos que o nosso estômago vai usar para fazer a digestão dos alimentos. Então, quando essa mucosa está irritada, ela está inflamada, a gente tem a situação que a gente chama de gastrite. E essa gastrite ela pode se apresentar com vários sinais e sintomas. Dentre eles, aqueles que a gente falou, que seria a má digestão, a sensação de azia, aquele incômodo, aquela dor aguda na boca do estômago, no andar superior e no centro, ali para o lado esquerdo do abdômen. Isso pode trazer sérias consequências à nossa saúde quando não tratados. Quando as células parietais do nosso estômago elas começam a secretar uma quantidade muito grande de ácido clorídrico, a gente pode ter uma situação onde a mucosa fica exposta a uma quantidade muito excessiva desse ácido e começa a ter um problema com a inflamação dessa mucosa. Além dessa inflamação, a gente pode ter situações onde ocorrem as famosas úlceras, que é quando essa parede do estômago ele é corroída, e aí a gente pode ter uma situação muito mais grave, porque essa úlcera ela pode inclusive perfurar em casos mais graves e provocar uma situação extremamente grave, que é a úlcera perfurada, que pode colocar a nossa vida em risco. Então a gente tem que começar a entender como se prevenir, o que a gente pode fazer no cotidiano para ter uma saúde dentro do estômago boa. E em primeiro lugar a gente vai falar com relação às bebidas. Existem três características de bebidas, três bebidas que são extremamente prejudicial a pacientes que têm gastrite e também são potenciais para provocar essa situação no nosso organismo. E a primeira bebida que a gente vai citar é bastante querida, não só pelos brasileiros, mas por todo mundo, que é o café. O pH do café é um pH ácido, gira ali em torno de 4 dentro da escala do pH. E por ser uma bebida ácida, ela acaba contribuindo e fazendo uma ação conjunta com ácido clorídrico, fazendo com que a gente possa ter o desenvolvimento de uma inflamação no nosso estômago, na nossa mucosa do estômago, e desenvolver uma gastrite. Também vale lembrar, sempre para essas três bebidas principais que eu vou falar para vocês, para que os pacientes que já tenham essa condição, eles têm que evitar, no mínimo, fazer um uso muito moderado dessas bebidas para que possam se curar dessa patologia. O refrigerante é a segunda bebida que a gente vai falar para vocês. Por quê? Porque o refrigerante, além de ser uma bebida mais ácida ainda do que o café, por exemplo, ele possui algumas substâncias na sua composição que são prejudiciais. Os refrigerantes de cola, em particular, são nocivos devido a um corante que chama caramelo 4. Nos últimos anos, esse corante foi contestado principalmente por agências regulatórias nos Estados Unidos, a FDA, por ser bastante danoso e ter um potencial risco, inclusive para o desenvolvimento de câncer. Então, o refrigerante ele é gaseificado também, ele tem esse pH ácido, ele conta com essas substâncias adicionais que incluem conservantes, corantes, e certamente é uma bebida que, para quem tem gastrite, vai provocar efeitos aí que podem retardar a cura dessa doença. E a terceira bebida são as bebidas alcoólicas, que são amplamente consumidas, e a gente sabe que a ação do álcool
na mucosa por si só já é irritativo. E você percebe que quando você tem algum problema estomacal, normalmente quando faz o uso da bebida alcoólica, no outro dia a gente tem aquela indisposição no estômago, na nossa barriga, aquela queimação, e isso se deve principalmente devido à ação do álcool. E aí vale ressaltar que o simples fato de parar de fazer o uso da bebida alcoólica, ou muitas vezes a gente diminuir ou parar também o uso do refrigerante, já promove benefícios, fazendo com que a gente já se sinta bem e essa mucosa do nosso estômago se permita fazer a regeneração de forma mais rápida e de forma mais adequada. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sólidos, as nossas comidas. Quais são as principais comidas que a gente deve evitar aí para quando a gente está com uma situação de gastrite, está com aquela sensação de queimação? A gente vai falar principalmente dos alimentos que são enlatados, que são embutidos, porque esses alimentos, como a gente sabe, são caracteristicamente formados por uso de conservantes, decorantes, e assim como nas bebidas, essas substâncias vão provocar uma irritação aí no nosso estômago, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Algumas frutas que a gente sabe que é bastante saudável, mas nesse caso específico a gente tem que evitar, são frutas cítricas. A gente pode citar aqui a laranja, o kiwi, o maracujá, o abacaxi. Essas frutas elas podem prejudicar, podem irritar a mucosa do nosso estômago e podem agravar a nossa condição de gastrite. Então, no caso dos pacientes que estão em tratamento ou que estão tendo azia, má digestão, tomar cuidado aí com esse tipo de fruta para poder se curar o mais rápido possível. Mas também existem algumas frutas que podem ajudar aí você a controlar a gastrite. E a gente vai citar aqui uma que é bastante benéfica, pode ser usada diariamente, que vai inclusive regular a ação do intestino, que é o mamão. O mamão pode ser consumido aí em uma quantidade pequena na hora do café da manhã, no almoço, e vai ajudar aí dentro da sua digestão a fazer uma proteção do seu estômago de uma forma bastante efetiva. Meus amigos e minhas amigas, agora a gente vai falar sobre uma medicação que é bastante importante, com potencial muito grande para causar dano no nosso estômago. Ela é comprada sem receita médica, encontrada em qualquer local, em qualquer farmácia, e muitas vezes a gente faz o uso, principalmente o uso prolongado, sem ter ideia de que essa medicação é extremamente problemática para a nossa mucosa gástrica. A gente está falando sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Vou citar alguns exemplos para vocês, que são o AS, a nimesulida, o meloxicam, o diclofenaco, enfim, todos os anti-inflamatórios dessa categoria, principalmente quando usados por período prolongado, são potencialmente danosos à nossa mucosa gástrica. E se a pessoa está em tratamento de gastrite ou está sentindo sintomas que são relacionados à gastrite, o uso dessa medicação pode trazer consequências como uma piora da gastrite, uma transformação de uma úlcera ou até mesmo uma evolução para uma úlcera perfurada. Então vamos ter muito cuidado, muito critério para fazer o uso dessas medicações que não precisam de prescrição médica, achando que a gente está seguro e está fazendo uma coisa boa para o nosso organismo e está correndo algum tipo de risco. E uma informação bastante interessante é que na década de 80 se descobriu que existia uma bactéria, que é a H. pylori, a Helicobacter pylori, que faz parte muitas vezes aí da colonização do estômago de muitas pessoas. Há uma grande taxa de indivíduos que possuem essa bactéria no estômago. Muitas vezes essa bactéria é assintomática, não está causando problema nenhum, então não se faz um tratamento específico para essa bactéria, mas quando ela é associada à gastrite e à úlcera, a gente tem que fazer o tratamento, porque ela tem bastante potencial para prejudicar, para piorar essa entidade que é a gastrite e a úlcera, e muitas vezes a gente faz o tratamento com medicações, que eu vou citar algumas delas em breve, e a gente não consegue um resultado positivo, porque justamente tem essa bactéria fazendo parte do estômago do indivíduo,
e a gente não eliminando ela não consegue resolver por completo. Então, se você tem um sinal, um sintoma de gastrite, você vai passar para o seu médico de confiança, pelo gastroenterologista, e ele certamente vai pedir exames e, em alguns casos, através de uma endoscopia, com a identificação de uma gastrite, de uma úlcera, vai fazer a pesquisa dessa bactéria para oferecer um tratamento efetivo aí para todos nós. Com relação ao tratamento, além dessa prevenção que a gente citou ao longo do vídeo, a necessidade de uma boa alimentação, evitar muitos alimentos que são industrializados, bebidas que são formadas com acréscimo desses corantes, desses conservantes. A gente tem também as medicações que são muito efetivas e estão evoluindo cada vez mais para realizar o tratamento da gastrite. Nós temos os inibidores de bomba de próton, que a gente conhece como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Nós temos a ranitidina, que também foi bastante utilizada, hoje menos, mas também tem sua funcionalidade hoje para alguns casos. E também diversas outras medicações que vão agir aí no controle da secreção do ácido clorídrico e vão fazer também uma proteção secundária da nossa mucosa. E agora eu vou passar para vocês algumas dicas bastante legais aí para a gente fazer uma prevenção e evitar que a gente evolua com a gastrite ou com refluxo também. O que é o refluxo gastroesofágico? É quando o conteúdo do estômago ele vai refluir para o esôfago e como o esôfago e o estômago possuem no seu interior componentes diferentes na formação da mucosa que o revestem, o esôfago ele não é preparado para receber esse ácido. Então, quando esse ácido do estômago vai refluir para o esôfago, ele vai provocar a esofagite. Então, vão aqui algumas dicas para que a gente possa prevenir tanto a esofagite e ajudar também no tratamento da gastrite. Depois de se alimentar, a gente não pode deitar, porque a gente não pode fazer com que o suco gástrico ele pressione a válvula que separa o estômago do esôfago e fazer com que o líquido estomacal vá para o esôfago. Então, vamos esperar pelo menos 1h30 para que a gente possa, depois da alimentação, fazer um descanso, ou até mesmo durante a noite, depois do jantar, para que a gente possa deitar e, com tranquilidade, evitar esse tipo de problema. E para aqueles que estão sentindo a azia ou refluxo, a gente sempre aconselha que pegue um calço de mais ou menos 10 centímetros e coloque esse calço no pé da cabeceira da cama, tem que ser no pé, não vai adiantar fazer uso de travesseiros e de outros métodos para você ficar mais elevado, porque não são efetivos. Esse calço, sim, no pé da cama, um calço de 10 centímetros, vai ajudar bastante, porque a ação da gravidade vai fazer com que o líquido que está no estômago ele não retorne para o esôfago. Isso vai ajudar bastante. É uma dica simples, mas bastante efetiva aí para você que está sentindo essa sensação de refluxo, de queimação, essa queimação que sobe da barriga, né, do estômago, da região do estômago, aí para a região mais para cima, da região torácica, aquela sensação de que o alimento não foi bem digerido e que a gente está sentindo aquela plenitude, aquela sensação ruim. E uma terceira e última dica, bastante simples aí para todos nós, é com relação ao tempo que a gente dispõe para fazer a alimentação. A gente sabe que nossa digestão começa na boca, na hora que colocamos o alimento na boca através de enzimas, que a gente vai começar a fazer a quebra do alimento. Então vamos fazer uma mastigação bastante efetiva, com bastante tempo, para que a gente possa depois fazer a digestão desse alimento de forma adequada. Vamos então garantir que a gente dê tempo para o nosso organismo, faça uma alimentação bastante pausada. A gente sabe que todos nós temos um cotidiano muito corrido, mas temos que pensar na nossa saúde e dar tempo ao nosso organismo para fazer uma alimentação com bastante calma. Essa é uma dica de ouro aí para todos nós no nosso cotidiano. E vamos terminando por aqui mais um Porquê Doutor. Hoje nós falamos sobre a gastrite, sobre a esofagite, o refluxo. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. Isso vai ajudar vocês, os amigos, a família,
a se preparar melhor aí por esse assunto tão importante que é a alimentação e o nosso trato gastrointestinal. Vamos seguir essa dica para ter uma vida saudável. Vamos terminando por aqui mais um Porquê Doutor. Nós esperamos vocês em breve. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e até breve a todos vocês. Um grande abraço.